Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou Adriano Cipriano e esse é o nosso podcast Evolua. Hoje nós vamos falar sobre alta performance pessoal e profissional. Você que está me vendo aí, fala para mim, será que você acha que você está rendendo tudo que você pode? Será que você está alcançando os resultados que são possíveis de serem alcançados? Você sente que tem um potencial dentro de você, mas você não consegue cumprir esse potencial? Bom, se isso está acontecendo contigo, então você não pode desgrudar o olho da tela e nem o seu ouvido da caixinha de som, porque nós vamos falar sobre isso. E para falar sobre esse assunto, trouxe aqui o meu parceiro de longa data, o Super Vinícius Vilela. Tudo bem, Vinícius? Tudo Dá bem. Um oi pro pessoal aí. Nossa, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, que eu gosto. Acabei de terminar um certificado de alta performance com muita informação para você. Então preste atenção, como o Adriano falou. Você deixe as suas dúvidas também ali no chat, curta, Sim. Compartilhe e faça pergunta para nós que nós vamos responder para você. Então, o Vini, eu acho interessante isso, questão de alta performance, né? É um negócio que a gente fala muito do esporte, a gente usa muito esse termo. Esporte, atleta de alta performance, não é mesmo? A pessoa performou bem. E muitas pessoas às vezes acham que isso de alta performance é só para isso mesmo, para o cara que é atleta, que vai disputar o campeonato, a medalha de ouro, que vai estar lá dando o máximo numa competição. Mas a gente tem visto, né, nos últimos anos essa utilização do alta performance para dentro do meio empresarial e também para a vida pessoal das pessoas. Tem tido esse link mesmo? As pessoas estão começando a procurar aí as técnicas, não sei se o nome nem é técnica, nem sei se é técnica o nome correto, mas tem procurado desenvolver alta performance na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Tem acontecido? Tem, e muito. Por quê? O que é alta performance? A gente primeiro tem que definir a diferença entre alta performance e auto-performance, né? Performance... Desculpa aí, mas alta performance, já escutei falar, mas o que é esse negócio de auto-performance? É isso que você falou? Auto-performance é quando você tem o domínio de você, como se fosse uma liderança de si mesmo, que nós falamos num podcast atrás, né? O líder de si mesmo. Uhum. A auto é você dando o seu melhor, é você dando o resultado, o melhor resultado para você mesmo. Eu escutei uma frase essa semana que fala assim: o único que vai poder dar resultado é você, né? Ou seja, não dá para dar desculpa, porque você é responsável pelas suas atitudes. Então, quando você tem alta performance, você tem domínio, você é o capitão da sua vida, você tem um controle, você sabe onde que você quer chegar, você sabe os seus pontos fortes, você sabe as suas áreas de talentos, você sabe as suas fraquezas, aonde que você tem que diminuir as interferências. Você tem alta performance, você está no controle da sua vida, você é o capitão do seu próprio barco. Alta performance é resultado. Existem dois tipos de resultados, nada mais. Resultado bom e resultado ruim. A alta performance é você ter resultados acima da média, diferenciados durante um tempo longo, consistente. Isso é alta performance. Eu pegando esse gancho, você falou da frase, é uma frase que a gente usa muito no meio comercial, lá nas empresas, é o seguinte: você dá desculpas ou você dá resultado? Quem que você é? Ou você dá desculpas ou você dá resultado. E tem um outro amigo, um amigão meu, né? O Super André Martins. O André fala assim, né, que não existe desculpa. Eu falo assim, cara, não existe justificativa, não existe desculpas. Ele usa muito esse termo, que ele quer dizer o seguinte: ou você faz ou você faz. Né? Eu gosto, eu sou nerd, você sabe disso. Eu gosto, né, esse negócio de nerd, Star Wars, Star Trek, essas coisas assim. E tem uma frase do Yoda, em um dos filmes, que ele diz o seguinte: é fazer ou não fazer, tentativa não há. Então assim, ou você faz ou você não faz. Esse negócio de ficar, vou tentar fazer, para muita gente quer dizer o seguinte: não vou fazer. Ou vou fazer meia boca, que é para não precisar fazer de novo, ninguém me chama mais para isso. Esse negócio de você falou, olha, eu sou o capitão do meu barco, sou o capitão aqui do meu destino, sou senhor do meu destino. Isso funciona para todo mundo? É possível isso? Funciona. Por quê?
Pensa bem, auto performance e auto performance. Primeiro, você tem que fazer uma comparação com você mesmo. Eu sempre olho para mim para saber se eu estou em auto performance. Então, como que eu faço essa comparação? Eu penso assim, como estava o Vinícius, não vou muito longe não, há 2 anos atrás. Parei um pouquinho, pensei, analisei, eu performei mais, eu evoluí mais, eu fiz mais treinamentos, eu aumentei meus clientes, né? Eu vendi mais, eu voltei a fazer faculdade, eu estou com a qualidade de serviço melhor do que antes. Então eu estou no controle porque eu estou performando mais, mas é alto. Alta é você que está no mercado ou que qualquer coisa que você faça, futebol, música, artes, você vai se comparar às pessoas, né? Uma comparação para você evoluir, não é aquela comparação, a gente não tem que se comparar. Não é bem assim. Você tem que olhar a sua essência e viver de acordo com aquilo, mas para você crescer, para você estar acima da média, para você não ser medíocre, né? Porque acima da média é você não ser medíocre. Mediano é medíocre. Todo mundo é médio. Você tem que estar acima da média. Você tem que ter uma referência. Sim. É uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos de liderança, treinamentos de vendas, é bem isso, que quem está na média está a um passinho para trás para estar ruim, não é mesmo? Pensa comigo, se a tua média aí é 5, amigo, você dá um passinho para trás, está em 4, você está abaixo da média, está nem na média. Então, assim, não se contente. Você comentou essa questão da comparação, né? Você falou, olha, primeiro eu me comparo comigo mesmo como eu era antes. Às vezes eu escuto, Vinícius, pessoas falarem assim, eu não mudei nada. Eu não mudei nada, eu sou o mesmo de sempre, né? Eu sempre fui assim, tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu sempre falo para o seu amigo, não é possível que nesse período de tempo você não aprendeu nada de novo, você não fez uma reflexão sobre nada, que você está estagnado em quem você era 2 anos atrás, 5 anos atrás, 6 meses atrás. Isso é um negócio que me incomoda demais, entendeu? Como indivíduo. Eu, não só comigo, mas quando eu vejo pessoas que falam assim, não, eu sou o mesmo de sempre. Eu fico pensando, cara, não é possível que essa pessoa não tenha aprendido nada de novo. Mesmo porque também eu imagino, eu entendo, que nós aprendemos o tempo todo. A gente aprende, obviamente, nas cadeiras da escola, né, nas cadeiras das universidades, mas nós aprendemos com a nossa vida, com o desenvolvimento pessoal, com o relacionamento com outras pessoas, com o podcast que você assiste, com uma série que você vê, com o esporte que você pratica. O ensino, o aprendizado está o tempo todo. Né? Então eu fico pensando, fico incomodado mesmo. Quando a pessoa diz que não mudou nada, eu fico pensando que essa pessoa não evoluiu. É por aí? Por aí. O nome do podcast é Evolua. Sim. Com esse objetivo. Nós todos devemos evoluir. Nós vivemos um processo de evolução. Nosso cérebro evoluiu, a nossa tecnologia evoluiu. Tudo que nós vivemos hoje no presente é uma evolução do nosso passado. Nós, seres humanos, também devemos evoluir. E você só tem alta performance se você evolui. Eu li uma pesquisa, um treinador... no Hábitos Atômicos, o livro, tá? Muito bom, eu aconselho você a ler esse livro. E ele foi treinador da equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, da Inglaterra, para os Jogos em Londres. Ele foi contratado porque eles não tinham tradição no ciclismo. Esse é aquele cara que eu lembro disso, dessa história, né? Parece o cara, ele vai para lá, pega uma equipe que resultado... Mediano, né? Nenhum grande resultado, e a missão dele era levar esse pessoal para o pódio. O pódio. Não era nem ouro, tá? Não era nem ouro. Melhorar a posição. Porque a Olimpíadas era em Londres, eles têm aquela questão do orgulho, do patriotismo. O pessoal não queria passar vergonha, né? Isso, não queria passar vergonha. Você que está me vendo aí, muito comum isso, tá? Quando a Olimpíada acontece num país, a primeira preocupação é o seguinte, esportes nós não somos tradicionais. A gente não quer passar vergonha. Né? Não é nem o ganhar. A gente de saída não quer passar vergonha. Esportes que a gente é mediano. Melhorar a posição. Esportes que a gente é bom. Aí buscar um pódio, né? Ou ser campeão. Então, esse treinador, ele desenvolveu uma metodologia. Sabe qual que é a metodologia? De evolução. Sabe qual que era a evolução? 1% por dia de treinamento. Né?
Então vamos fazer um cálculo básico, né? Se você melhorar 1% ao ano, quantos por cento você melhorou? 365%. Um dia. Perdão, 1% ao dia. Então, dá 365% no ano. Se for 0,1, já te dá 36,5%, 37% quase. Então eu aconselho para você, eu quero ter alta performance. Vinícius, o que eu faço? Eu te contrato para sua mentoria, para os seus treinamentos? Tá bom, pode contratar, eu vou te ajudar com uma metodologia exclusiva, com ferramentas, com várias coisas que a gente tem aprendido nos últimos anos, mas se você se esforçar um pouquinho e você evoluir um pouquinho, 0,01% ao dia, você vai ter evolução, você vai sair da média, porque você vai sair daquele ambiente, porque a alta performance está relacionada a ambiente. Você só tem alta performance se você está num ambiente propício. Se você está num ambiente que não te traz rendimento, que não te traz evolução, que não te traz ideias novas, mindset positivo, você não vai ter alta performance. Então, 0,1%. Eu vou aproveitar, vou comentar aqui uma situação que aconteceu ontem. Né? A gente está gravando aqui numa semana, você sabe, a gente grava o podcast aqui nos estúdios da Rafa e a gente grava de acordo com a agenda. Né? Minha agenda é uma loucura, a agenda do Vinícius também. E ontem eu estava dando um treinamento na associação comercial aqui de Maringá. E era o segundo dia de treinamento. No primeiro dia, eu falei assim para a galera, olha, você quer melhorar o teu resultado? Você quer vender mais? Você tem que buscar mais cliente, amigo. Não tem... Ou você busca mais cliente, ou você converte mais. São as duas coisas. Se o seu nível de conversão já é bom, então você precisa de mais clientes. E um rapaz trabalha vendendo pneus, Everton, o nome dele. Ele vai ver isso aqui, ele vai lembrar dessa história, que ele conta essa história. Ele entrou pela porta da sala no segundo dia e falou assim, pô, Adriano, eu fiz aquele negócio que você falou lá, cara, aquela dica que você me deu, e hoje, pô, arrebentei de vender. Falei assim, como é que é? Que dica que eu te dei? Não, você falou, gente, olha que coisa, para passar a mão no telefone e ligar para os clientes inativos. E eu fiz isso, estou até com a orelha doendo, de tanta ligação que eu fiz. Eu falei, porra, legal, e aí, como é que foi? Arrebentei de vender. Gente, que segredo que tem isso? O que ele falou para mim? Foquei, olha que louco, isso vai falar de foco também, né? Foco também. Ele falou assim, foquei em ligar para os clientes que estavam na carteira de inativos e arrebentei de vender. E outra coisa, ele saiu da média. Porque talvez a média dele seria 10 ligações. Sim. Ele fez além do trabalho normal do dia dele. Além do trabalho. Ele não deixou de fazer aquilo que ele fazia normalmente. Ele foi além. As 16 leis do sucesso da Napoleão Hill, autoconhecimento desde 1920, sim, 1930. E continua relevante até hoje. Ele escreveu as 16 leis do sucesso. E as 16 leis, eu não lembro todas, tá? São 16, eu estou terminando de ler esse livro. Mas a primeira lei que eu li foi a 9ª lei, porque ele fala que é a mais importante de todas. Sabe por quê? Você quer ter alta performance? Você tem que entregar mais daquilo que você prometeu, em qualquer área da sua vida. É no seu casamento, é no seu trabalho, é no seu lazer, ali no futebolzinho ali, que você vai ali chutar canela para desestressar. Você quer ter alta performance até ali? Porque eu não gosto de perder, né? Eu sou executor, eu sou dominante. O que é perder? Que é perder? Eu não gosto, eu brigo comigo mesmo, eu brigo com meus companheiros, eu brigo, assim, no bom sentido, brigar porque eu não quero perder. Por quê? Porque eu tenho que entregar mais daquilo que eu prometi. A gente só vai ter alta performance, vai estar acima da média, numa reta constante, entregando resultados diferenciados, se a gente entregar mais daquilo que a gente promete. Mas, Vini, eu quero pegar esse gancho, segurando exatamente isso, entregar mais do que aquilo que a gente promete. Porque você sabe disso, tem as consultorias, estou sempre nas empresas, tem o trabalho de mentoria que é voltado para as pessoas, para os profissionais de uma forma geral. E uma coisa que eu escuto muito nas empresas, e você que está me vendo agora, talvez você já escutou isso, ou talvez você já falou isso, é a seguinte: para que eu vou me esforçar mais? Eu ganho para pegar esse copo d'água e colocar aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse copo d'água e vou colocar aqui. Eu não ganho para colocar esse copo d'água lá. Se eu fizer mais, eu não vou ganhar mais. Eu vou ganhar a mesma coisa. Eu só vou, usando uma expressão que já escutei dezenas, talvez centenas de vezes, é o seguinte: eu só vou enricar o patrão.
Se eu fizer mais do que me pagam, eu só vou enricar o patrão. Que vantagem que eu levo? Né? Então, esse é um pensamento errado. Tá? Lógico, óbvio, existe patrão horrível. Lógico que tem. Como também tem muito funcionário que é preguiçoso. Isso também tem. Isso, óbvio que tem. Mas eu já escutei muito isso. Ah, não, se eu falar isso, eu só vou enricar o patrão. Eu vou fazer só aquilo para o qual eu sou pago. E às vezes, malemar, inclusive, né? O que você acha dessa disposição mental da pessoa que acha que se fizer mais daquilo do que deve, ele não tem nenhuma vantagem? É necessário. Se você quer ter alta performance, foi isso que o Adriano falou. Eu vou falar o que aconteceu. 2 anos atrás, hoje dia 4, amanhã completa 2 anos que eu voltei da Costa Rica. Morei quase 1 ano como missionário na Costa Rica. E lá na Costa Rica, eu coloquei algo na minha cabeça. Eu acho que o Adriano lembra disso. Eu até compartilhei com ele antes de eu ir. Eu falei assim, Adriano, eu quero ser referência em Maringá, em produtividade e depois, né, ajustando os termos em alta performance, Exato. né? E coloquei isso na cabeça. Se passaram 2 anos. Hoje, eu já me tornei referência. Hoje as pessoas me ligam. Acabei de receber uma mensagem para fazer uma palestra sobre alta performance, sobre motivação. Coisa que há 2 anos atrás eu não pensava. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entregar mais, eu comecei a estudar mais, eu comecei a me aprofundar mais. Os meus clientes tiveram atendimentos melhores, né? Até brincando, a minha esposa, eu falei, olha, hoje eu fechei um negócio lá para maio. A Associação Comercial reservou um treinamento para mim lá para maio. Minha esposa olhou e falou, você tá ficando bom, hein, bebê? Minha filha estava junto, soltou até um fodástico. A minha filha falou assim, mãe! Você falou palavrão, mãe. Minha esposa falou, aí o ego do comunicador já ficou gostosão. Mas por quê? Porque eu tenho entregado mais. Né? Eu vou atender um cliente, eu entrego mais. Eu fechei um negócio semana passada, estava até comentando com o Adriano, uma mentoria, que a pessoa não ia fechar comigo, falou que tinha achado outra empresa, tal, mas mesmo depois que eu terminei o atendimento, Adriano, eu já tinha conversado com ele, já tinha ouvido uma necessidade dele, eu fui lá e entreguei algumas coisas para ele. Uhum. Passou 4, 5 dias, ele ligou e falou, não, eu vou fazer a mentoria com você. Então, você está acima da média, você ter alta performance, é você entrega mais daquilo que prometeu para você. Então, né? Às vezes eu vejo o Adriano, às vezes fazendo treinamento gratuito, para alguns parceiros, né? Por quê? Porque a gente quer estar em alta performance. Ah, mas isso aí é que você vai ganhar lá na frente, lógico, é lei da semeadura. Alta performance, você semeia esforço, dedicação, sim, treino, né? Depois eu vou falar um pouquinho de treino. É uma questão você falou que é uma questão do desenvolvimento. E agora eu vou falar a outra parte. Então eu falei desse colaborador que às vezes fala, pô, se eu trabalhar mais, eu só vou enricar o patrão e tal. Amigo, você está se desenvolvendo. Eu sempre falo o seguinte, se você estiver fazendo um baita de um trabalho, está sendo um diferencial mesmo, está entregando muito mais do que os seus colegas de trabalho, do que aquilo pelo qual você foi contratado, fica sossegado que o mercado te enxerga. O mercado vai te enxergar. Se você está numa empresa que a empresa não te valoriza, trabalha pra caramba, dá muito resultado e começa a ter um marketing pessoal aí, que alguém vai te enxergar. E pegando uma outra ponta que também aconteceu ontem, que achei muito interessante, um rapaz me procurou no final do treinamento e falou assim, pô, Adriano, eu quero muito ocupar determinado cargo na empresa. Ele tem 18 anos, olha só, gente, 18 anos de idade. Ele falou assim, porque eu tinha comentado um pedaço da minha história, e ele falou assim, como é que, pô, você com 18 anos já estava nesse cargo, eu quero esse cargo. Eu falei, ok, bacana, mas eu comecei a trabalhar aos 8. Então, quando eu cheguei lá com 18 anos, tinha o cargo que ele estava almejando, eu já tinha 10 anos de estrada. Eu tinha 10 anos trabalhando. Lógico, anos com maior intensidade, anos com menor intensidade, mas já estava lá. E daí eu falei para ele, mas cara, calma, você está muito afoito. Aí ele falou assim, e eu conheço a líder dele, ele falou assim, a minha chefa mandou eu fazer esses cursos aqui. Ele pegou, abriu lá a mensagem que a chefa mandou fazer esses cursos aqui. Então, para lá na frente eu poder ter chance. Daí eu peguei e fui dar uma olhada. Um dos cursos era exatamente o curso que eu estava ministrando. Eu perguntei para ele, qual desses cursos você já fez? Ele falou, já fiz esse aqui, um primeiro, já fiz esse aqui, o segundo, esse terceiro aqui tem uma turma aberta mês que vem, eu vou fazer, esse aqui e tal, tá lá para janeiro e tal. Pô, tem que fazer. Eu falei assim, olha, presta atenção. O intervalo de tempo que está aqui é de 6 meses. São exatamente. O último curso é abril, Vini, pra você ter uma ideia.
o último curso que ela recomendou que ele faça em abril. Ela passou para ele um cronograma de cursos para ele fazer. Daí eu falei, cara, isso aqui não é um cronograma de curso. Isso aqui é um cronograma de evolução pessoal e profissional. Ela tá te preparando para quando você estiver preparado ou tiver mais competências, você poder assumir essa função que você quer. Que é para você não assumir essa função de qualquer jeito e se queimar. Então, ela está te dando uma trilha, ela está aproveitando esse gás que você tem e está te dando uma trilha de desenvolvimento que você não tinha percebido. Daí, sabe quando você vê que cai a ficha da pessoa? Eu falo assim, nossa, não tinha percebido. Eu falei para ele, cara, 6 meses, que é exatamente isso. 6 meses passa muito rápido. Muito rápido. Quando você piscou, você terminou o último treinamento. E daí o que eu falei para ele? Usa o conhecimento. Aliás, gente, conhecimento que não é utilizado é conhecimento desperdiçado. Ele pega esse conhecimento e vai utilizando no seu dia a dia. Ah, Adriano, mas isso aqui é para função nova. Ok, mas adapta. Deve ter alguma coisa que você vai aprender aqui, que você vai aprender nos outros treinamentos, que você pode usar na sua função atual. Já vai fazendo isso. Vai tendo ideias, vai entregando ideias para essa tua gestora. Você vai chegar para ela e falar assim, olha, eu vi lá no treinamento, o Adriano comentou tal coisa, ou não sei quem comentou tal coisa, que eu acho que a gente pode usar aqui na empresa. Você está demonstrando interesse. Você está mostrando que você está usando a sua mente, o conhecimento que está adquirindo, para voltar para a empresa. Aí o garoto, você vê, 18 anos, gente. O garoto falou assim, putz, grila, não tinha pensado nisso. Depois ela preparou para você uma trilha para você se transformar num profissional muito melhor do que você é hoje. Aí vem isso que você falou, a comparação. Eu falei para ele, daqui a 6 meses, você vai ser um profissional muito melhor do que o profissional que você era 2 meses atrás. Já vai sair acima da média do ambiente que ele Exatamente. está. Ele está sendo treinado. Está sendo preparado. Olha só, uma das coisas importantes para você ter alta performance é treino. Né? Você pega os atletas de alta performance, os caras treinam pra caramba. Ah, mas parece que o cara faz com uma facilidade. Ele tem um talento. Lógico, talento. Eu falei aqui no podcast atrás que é importante o talento. A gente nasce natural. Aquela criancinha pequenininha que você vê batendo na bola, você fala, nossa, vai dar o jogador. Às vezes não treinou o suficiente. Tinha até o talento, mas não treinou. Porque o talento sem treino não evolui. Só o talento natural. Agora pega uma pessoa que tem talento, que treina, e não é só treinar, tá? Tem que escolher um treinador bom. Não adianta só treinar, porque sozinho a gente não consegue nada. Você quer ter alta performance, tem que ter um treinador bom. Então procure as melhores pessoas no ramo que você quer se desenvolver, se é pessoal, se é profissional, se você quer ser o melhor marido, então vai atrás de uma referência. Você quer ser uma melhor esposa, vai atrás de uma mulher referência. Cola nessas pessoas, busque mentores, busque coaches, busque consultores e treina, porque um treinador bom ele vai fazer que nem essa líder, que nem essa chefa, que nem ele mesmo falou. Essa chefa. Ela, você está aqui. Você tem que ter treino, você tem que ter consistência e você vai evoluindo aos poucos. Sem treino e sem treinador, dificilmente, quase impossível, você não vai evoluir e você não vai ter alta performance. Outra coisa, tem que treinar da maneira correta. Sim. Né? Quantos jogadores profissionais treinam no mesmo ambiente, na mesma estrutura, vamos lá no CT do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, dos grandes clubes aqui no Brasil, que todos têm um CT bem estruturado, tem uns que dão mais rendimento. Outros dão menos rendimento. O que é isso, Vinícius? Às vezes está treinando errado. Ou está com o treinador errado. Exato. Eu já falei no podcast ou não atrás. Está se dedicando como deveria. Né, nada, como flamenguista, mas o Paulo Souza, português, meu querido, estava treinando tudo errado. Os caras veio... O Dorival, até fizeram uma musiquinha, a tropa do Dorival agora, mas por quê? Ele é um bom treinador, estava num ambiente correto, ele pegou os caras que já têm alta performance e potencializou os resultados. Então tem que ter treino, treinador, ambiente e principalmente aperfeiçoar o domínio. Perfeito. Eu acho que isso é importante, Adriano. Quando você fala aperfeiçoar o domínio, você está falando do quê? Exatamente? Do que a pessoa domina. Vou dar um exemplo. Perfeito. Eu estava conversando com meu tio ontem, e meu tio, eu estava falando de análise de perfil, tal.
Falei, nossa, tio, vai fazer 3 anos, completou 3 anos que eu fiz a formação em análise de perfil comportamental. Hoje, eu consigo fazer a avaliação de perfil comportamental só conversando com a pessoa. Por quê? Porque eu treinei. Eu treinei a habilidade de aprender qual que é o perfil das pessoas. Então, às vezes, eu estou conversando com as pessoas, eu falo para a pessoa assim, você é assim, 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 assim. Pessoa, nossa, como que você sabe? Você não me conhece. Revirou o lixo lá de casa. Porque eu dominei essa questão de análise de perfil comportamental. Eu fiz uma formação, depois eu fiz uma pós-formação, eu comprei livro do cara que descobriu a metodologia, eu dominei. Então, quando você domina, você tem treino, você tem treinador, você tem constância, ninguém te segura. Eu sempre comento, né, eu acho impressionante, falando em atleta, aquele Usain Bolt. Né? É fantástico, atleta de altíssima performance. E eu sempre comento o seguinte, que ele não tem um biotipo para corredor de 100 metros rasos. Ele não tem, gente. Ele não tem. Ele é muito alto, muito grande, muito forte. O cara tem um ombro que é do tamanho dessa mesa aqui. Então, não é o biotipo dos 100 metros. Não é. E multicampeão. Né? Olímpico, campeão mundial, recorde. O cara corria sobrando. Você via... ele ganhou medalha de ouro em 3 Olimpíadas seguidas. Exato. E 3 medalhas de ouro em 3 mundiais, entendeu? E mundial. Então, assim, aí você vê os vídeos dele correndo, principalmente quando ele estava um pouquinho mais novo ali, no meio da carreira, você vê que ele está chegando vários metros na frente dos demais. E ele corria sorrindo. E aí o que acontece? Óbvio, ele treinou pra caramba, né? Até o pai dele brinca, né? Que o que foi o diferencial dele foi porque ele comia banana. Pai, ele comia banana. Ele corria bastante. Bastante né? Plantação no Caribe, lá no Caribe e tal. Mas o fato é que ele teve um excelente treinador e ele é um atleta também que se dedicou demais. E quando eu falo isso para as pessoas, que eu uso o exemplo do Usain Bolt, a pessoa que trabalha numa empresa vira para mim e fala assim, mas aí você está falando de um atleta. O atleta ele se dedica porque ele vai ganhar medalha de ouro. O atleta se dedica porque tem patrocínio, porque ele vai disputar o campeonato, seja lá qual for a modalidade. Então ele se dedica por isso. Só por isso. Eu falo assim, cara, mas já parou para pensar que, por exemplo, o caso dos 100 metros rasos, a corrida passa por 5 etapas diferentes em menos de 10 segundos. Tá? Então o cara tem que treinar a exaustão. Então ele busca a excelência do movimento, a excelência da arrancada, de tudo. Porque ele tem 9,7, 9,8 segundos para dar conta do recado. É um negócio assustador. E aí a pessoa fala assim, mas também, né, ele treina bastante que depois a entrega dele é só naquele momento. Não é, gente, porque tem muita coisa que acontece antes. Isso chama processo, Adriano. Tem um processo. E aí o que acontece muitas vezes? Eu falo assim para as pessoas, quando você está lá fazendo o seu trabalho, toda vez que você vai executar o seu trabalho, é a sua final, gente. E aí o cara fala, mas o cara treinou bastante. Eu falo, quanto você estudou? Quanto você estudou? Às vezes eu estou falando com alguém que é um universitário. O cara fez ensino fundamental, ensino médio, está fazendo graduação, já terminou a graduação. Às vezes o cara tem pós-graduação, tem vários outros cursos, tem experiências pessoais, experiências profissionais. Tudo isso é treino, gente. Se a pessoa encarou isso da maneira correta, se ele aprendeu, se desenvolveu, ele treinou. E eu falo, cara, então você tem aquele momento na frente do seu cliente, aquele momento na frente do teu chefe, naquele momento na frente aí do seu parceiro de negócio, para você ganhar a tua competição. A sua competição é essa. É na hora que você está ali na frente para dar o resultado. E a pessoa não percebe isso. Ela não percebe que ela treinou, que ela, em teoria, pelo menos deveria, né, ter treinado, ter se desenvolvido para aquele momento. E desperdiça o momento. Não usa as habilidades, não usa as competências, não usa o conhecimento que desenvolveu naquela hora. E é muito triste isso. É muito triste, porque você sabe que a pessoa tem o conhecimento, só não está usando. Ou, pelo menos, não adquiriu o conhecimento, teve a oportunidade e não adquiriu, não aprendeu, e aí acaba ficando, né, na média ou até mesmo abaixo da média. Sabe por que acontece isso às vezes, Adriano? Por quê? As pessoas não têm clareza onde que elas querem chegar. É clareza de objetivo, clareza de propósito, é um negócio importante, né? Aí, às vezes, ela vai na síndrome de Gabriela, tá bom, assim, que não sei o quê. Aí ela não treina, ela não se esforça, ela não quer sair da... não, tá bom, eu tô no ambiente aqui, todo mundo ganha o mesmo tanto que eu, os meus amigos tá no mesmo patamar do que eu. Então, nós precisamos
de ter clareza. Eu fiz até um vídeo, coloquei no Instagram lá, Mentor Vinícius Vilela, falando da importância de ter um propósito. Porque quando você tem um propósito, você não para a caminhada até você alcançar aquilo. Então aí para você alcançar aquilo, você tem que sair da média. Aí você tem que treinar, você tem que desenvolver seus talentos, seus pontos fortes, dominar tudo aquilo que você faz. O propósito, só para deixar um pouco mais claro, que às vezes a gente escuta falar tanto, né? Pessoa com propósito, empresa com propósito. O propósito é o quê? É o porquê? É o porquê, exatamente. Né? E se você perguntar, por que você quer ter alta performance? Aí a pessoa fala assim, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não, está muito relativo. Por que você quer ganhar mais dinheiro? Olha, eu queria ganhar mais dinheiro porque eu quero trabalhar menos, porque eu quero dar uma condição melhor para os meus filhos, dar uma faculdade para os meus filhos, dar uma oportunidade de comprar uma casa popular para minha mãe, uma casa, o que seja. Viajar, seja lá o que for. Por quê? Aí você pergunta o porquê de novo, né? Aí você vai extraindo até você ter uma razão. Isso é um propósito. Eu tenho um propósito de vida. O meu propósito de vida é bem simples. Eu quero chegar aos 60 anos de idade, daqui 20 anos, né? 19, vou fazer 41 agora, né? Trabalhar 4 horas por dia e 4 horas eu vou doar o meu tempo na ONG que eu desejo fazer. É um propósito de vida, meu. ONG para trabalhar com crianças e adolescentes. Como eu fui dependente químico muito tempo, né, usar de crack, cocaína, 4 internamentos, todas essas coisas, eu falo assim, eu quero treinar crianças, eu quero dar oportunidade de crianças e adolescentes não ir para o caminho do que eu fui, levando todo o sofrimento. Então eu tenho um propósito, com 60 anos eu vou trabalhar 4 horas. Então quando eu chegar com 60 anos eu tenho que estar bom, eu tenho que ser o cara. Porque quantas empresas vierem? Eu só trabalho 4 horas por dia. Quanto que é a tua hora? 2.000. Só? Tá barato, hein, Vini? Eu tô chutando, né? Mas só para você ter uma ideia, porque eu tenho um propósito. Sim. E com 60 anos eu quero investir em outras coisas que estão de acordo com meus valores. O Vini comentou, né, essa questão da gente ter propósito, extremamente importante. Não só, eu sempre falo o seguinte, né, que a gente tem que ter uns sonhos meio doidos, você entendeu? Tem que ter objetivos, tem que ter os propósitos da vida, né? Eu sou uma pessoa que, Vinícius sabe, quem me conhece sabe, eu trabalho alucinadamente. Então, assim, o meu propósito hoje de vida, por exemplo, é muito claro. É ajudar as pessoas, as empresas a atingirem o potencial que elas podem. Eu comento, às vezes eu fico com dor no coração, vejo uma empresa que é um baita de um foguete e ninguém liga a ignição desse foguete. Aí eu fico alucinado. O cara tem uma Ferrari e está andando com fuquinhos. O cara tem uma Ferrari e está andando de fuqueta. Nada contra fuqueta, mas Ferrari é mais legal, eu acho, pelo menos. Então, o que acontece? A gente tem que ter isso muito claro, né? Porque isso ajuda a gente a levantar da cama nos dias ruins. E eu quero que você fale de 2 coisas, Vini. Que daqui a pouco, tempo voa, Vini, tempo voa. Então. Primeiro, eu quero que você fale de foco e de disciplina. Se essas 2 coisas se combinam de alguma maneira, como ter foco, como ter disciplina, ajuda as pessoas e o que a pessoa pode fazer para ter foco mesmo naquilo que é importante para ela. Dentro do nosso assunto, o foco é fundamental. Tá? Então, para você ter foco, volta no assunto. Você tem que saber onde você quer chegar. Até para você eliminar as distrações. Né? A pergunta que eu sempre faço para meus clientes, o que te distrai? Né? Hoje a maioria vai Muita falar gente fala que é essa porcaria aqui, né, que distrai. É uma tristeza. Infelizmente, é uma tristeza. Ontem mesmo eu bloqueei lá meu celular para 45 minutos de Instagram. Né? Por quê? Porque eu percebi que era uma distração. Então, o foco, quando você tem foco, você desenvolve mais os seus pontos fortes. Porque você não vai perder tempo em coisa que não agrega nada para você. Então é importante você ter foco, que nem você falou, eu já ouvi você falando nos seus treinamentos, que eu participei de alguns, você fala assim, enquanto eu quero ter foco, eu viro o celular para baixo, né? Ou eu coloco um papelzinho lá no meu planner. Sabe outra coisa que eu acho que eu nunca falei que eu faço? Me ajuda no meu processo, tá? Eu pego fone de ouvido, às vezes nem música tem tocando, tem nada, só para dar uma abafadinha no som ambiente. O Vinícius sabe, o meu escritório já tem isolamento acústico, mas não isola 100%. E às vezes eu coloco uma musiquinha baixinho, entendeu? Que é para mim não escutar nenhum barulho externo. Né? Isso me ajuda no meu processo, no processo criativo, quando estou lá escrevendo, quando estou preparando material, funciona muito bem. E outra coisa, faz uma coisa de cada vez.
Você não vai ter foco querendo fazer um monte de coisa. Gente, isso Aquilo de ser multitarefa é uma besteira, né? Se é for uma mentira. Se for coisa complexa, não tem como, né? É uma mentira. O nosso cérebro, nós já falamos um pouquinho isso num podcast atrás, não tem capacidade, não tem espaço atencional, vamos ser mais técnicos, não tem espaço atencional para fazer 3 coisas complexas ao mesmo tempo. 2, malemar, bem treinada, mas muito bem treinada. É uma coisa. Eu estou aqui, estou tendo foco no nosso podcast, aqui, compartilhando, prestando atenção no que o Adriano está falando, prestando atenção nas perguntas que ele faz para mim, eu estou focado. Agora, se eu tivesse aqui, por acaso eu deixei meu Kindle aqui. Ô, Vini, em mim aqui, Vini, foca em mim. Vini, aqui, Vini. Não, aqui, ó, o que tá falando aqui? Não, eu sei, churrasco é depois, Vini, não, depois, foca em mim aqui, Vini. Não vai, o foco é importantíssimo para alta performance. Pegue uma coisa, eu preciso alcançar isso, eu preciso melhorar minha performance em alguma área da minha vida. Então, foca naquilo primeiro, tá? Resolva aquilo primeiro. Defina o que é mais importante, né? Tem um livro do Stephen Covey, famoso Stephen Covey, dos 7 hábitos altamente eficazes. Pessoas altamente eficazes. Altamente eficazes. Depois ele escreveu outro que é o 8º hábito, né? E ele fala o que é o mais importante. Então defina o que é mais importante e faça o mais importante, ou a única coisa, que é outro livro sensacional que eu indico para você. A única coisa. Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer que vai me transformar minha vida mais fácil, meu trabalho mais fácil? Segunda coisa, disciplina. Tem que ter disciplina, você tem que criar rotina, né? E isso você só faz junto com uma boa gestão do tempo. Exato. A gente até comentou, né? Um dos nossos podcasts, a gente fala, dá uma procurada, gente. Tem outro podcast que a gente fala sobre matriz de Eisenhower, a regra dos 2 minutos, né? Que é bacana para a gestão de tempo. Por quê? Porque você só tem disciplina se você gere bem o seu tempo. Não tem como, tá? Fechei um treinamento hoje de gestão de tempo e as pessoas perguntam, Vinícius, como que você consegue fazer as coisas? Né? Faculdade, marido, mulher, tem que dar atenção para a mulher, tem que dar atenção para a filha, gosta de jogar bola, tem que cuidar de você. Clonagem, né? Estou fazendo outro empreendimento. Mas é tudo cronometrado. O que é importante? O que é importante hoje? Hoje o meu foco era importante na parte da manhã. Resolver questão de divulgar, de fazer anúncio, essas coisas. E à tarde era o podcast. Exatamente. Então, eu aprendi a gerar meu tempo, eu aprendi a pagar as urgências, né? Então, assim, disciplina é você controlar bem o seu tempo, né? Aí entra a questão de planejamento, questão de você desenvolver os hábitos para você potencializar os seus pontos fortes, os seus talentos, entra tudo na questão da disciplina. Eu já vi uma frase, né, e eu acredito nisso, que a disciplina vale mais do que o talento. Porque a pessoa disciplinada, disciplina vale mais que a motivação. Porque a pessoa disciplinada, ela faz independente de como ela está se sentindo. A pessoa que necessita da motivação, ela precisa estar numa vibe favorável para poder executar determinada tarefa, né? Então, a disciplina faz a gente levantar da cama todos os dias. Tem uma frase que fala, né? A gente vai lá e faz as coisas, nem que seja no poder do ódio. Mas a gente, na força do ódio, a gente pega e faz. Agora, se não tiver disciplina... Mas é uma junção, né, Adriano? Se for ver, né? Mas se você, o ideal é a junção das duas. Se você cria disciplina, o seu corpo, a sua mente, ela vai fazendo piloto automático, né? Então, quando você faz no piloto automático, você já padronizou um tipo de comportamento. Então, fica mais fácil. Eu vou comentar um negócio que eu fiz agora durante a pandemia, né? Durante 2 anos e meio. Eu escrevi mais de 2.000 páginas. Entendeu? Conta pra mim, como que você fez isso? Mais de 1.600 páginas. Qual que é o segredo da disciplina? O que aconteceu foi o seguinte: tempo bem direcionado, gestão do tempo muito bem feita, entendeu? E eu sabia que naquele dia, naquele momento, a coisa mais importante, a única coisa que eu tinha que fazer era abrir o meu computador e escrever aquilo que eu havia me comprometido junto com as instituições que haviam me contratado. Então foram escritas de material didático. Então o que eu fazia? O resto é o resto. O importante é isso aqui. A disposição mental estava lá. E vou ser muito sincero, tinha dia que escrevia que em 2 horas de trabalho
escrevia um monte de páginas. Oh. Tinha dia que em 2 horas de trabalho, escrevia 3 páginas. Mas o tempo estava lá. Uma dica simples para você melhorar a disciplina. Hora e lugar. Sim, Eu trabalho isso no treinamento que entra nessa questão de gestão de tempo, produtividade e tal, para implementação de hábitos. E aí o hábito implantado ele se torna disciplina, né? Hora e lugar. Eu vou fazer isso tal hora, no tal lugar. Exatamente. E tal dia. Eu criei, você já viu lá, eu criei um ambiente na minha casa voltado para isso. Então, assim, é o ambiente onde eu tenho que desenvolver o trabalho, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer material. É lá, entendeu? É lá. Portinha fechada, os bichinhos da casa não incomodam, porque às vezes até estão dentro de casa. Lá, né? Esse dia eu fui lá, o gatinho. Depois já fazia uns 40 minutos que eu olhei, o gato lá deitado, tranquilo. É que nem eu brinco, né? O gato é o meu chefe e o cachorro é o meu estagiário, né? Então, o que acontece? Tá lá. O ambiente foi criado, foi desenvolvido para isso. Não pense você, porque eu falando com experiência própria, fala assim, cara, mas isso aqui eu vou fazer na frente de televisão com a televisão ligada. Se for algo importante, gente, se for algo relevante para a tua vida, seja pessoal ou profissional, não vai funcionar. Eu só vou dar uma olhadinha no celular, não vai funcionar. Eu só vou ver aqui rapidinho meu Instagram, meu TikTok. Não vai funcionar. Não vai. O Vinícius já comentou no outro podcast que o nosso cérebro vai levar 20 minutos, pelo menos, para voltar no ritmo anterior, para entender as coisas todas de novo. Enquanto a gente troca de tarefa 20 minutos para voltar na mesma atividade. Então, não seja tolo, beleza? Não caia nessa conversa de que você pode ser multitarefa de coisas complexas. Não vai funcionar. Então, foco, disciplina são extremamente importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Às vezes a gente vê pessoas que... Eu falo, Vinícius, o cara vai lá e emagrece, ou o cara aprende uma língua nova, ou o cara consegue guardar dinheiro para poder fazer uma viagem, ou seja lá, fazer o que ele quiser. Disciplina está ali, né? A importância que ele atribui a isso e a disciplina para poder realizar aquilo que precisa. Eu costumo dizer, a disciplina e o hábito são irmãos gêmeos, né? São. Eles andam juntos. Eles caminham de mão dadas. Caminham de mão dadas. Vini, nosso tempo morreu de novo. De novo. Entendeu? É um negócio assustador. Eu acho que o relógio aqui passa muito mais rápido. Eu fico esperando toda semana para vir aqui. Então, e a hora que a gente começa a falar, quando vê, já foi. Né? Então, pessoal, Vini, eu quero agradecer muito o seu conhecimento compartilhado. Né? Quero deixar claro, se você precisa melhorar a tua performance, procura @ViníciusVilela, né? Mentor Vinícius Vilela, ele vai te ajudar muito, mas muito mesmo, a atingir um outro patamar na tua vida, tá? Alta performance não é só para atleta, gente, é para todos nós, em todos os campos da sua vida, beleza? Vini, quer dar um último recado, pessoal? Então, o último assunto, só pincelar que eu vou trazer um cara fera aqui para o nosso podcast, podcast Evolua. A gente não tem alta performance porque a gente se sabota, gente. Ah, mas isso eu vou deixar, que eu já estou armando. Eu vou deixar aqui, só para deixar, presta atenção. Seus sabotadores. Falaremos disso em algum lugar do futuro. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você achou ele importante, relevante para a tua vida, para a vida de outras pessoas, curta, compartilha, marca o sininho, que sempre vai estar chegando vídeo novo aqui no nosso canal. E eu peço a você, nos ajude a divulgar, gente. Coloca um joinha aqui, que isso nos ajuda demais e também ajuda outras pessoas a ver esse vídeo, até acesso a esse vídeo e, quem sabe, começar uma trilha de transformação na vida dessas pessoas, na vida dessas empresas. Fica o meu muito obrigado a você, fica um abraço e um desejo de sorte, sucesso e saúde para você. Até a próxima!